Às vezes a indústria do cinema tem uma boa ideia para o filme, mas ela acaba caindo nas mãos erradas, e o resultado final como produção cinematográfica acaba deixando muito a desejar. É o caso de Apollo 18, de 2011. O filme sugere que a missão lunar de mesmo nome, e que foi cancelada na verdade realmente aconteceu, mas os astronautas envolvidos nunca retornaram à Terra. É uma ideia interessante, que poderia render uma produção de terror e suspense sobre o que há no lado oculto da Lua, mas no final das contas, o filme é assustadoramente tedioso, mesmo quando alienígenas parecidos com aranhas aparecem e conseguem se disfarçar de rochas lunares. É fácil entender por que esse terror de baixo orçamento recebeu sinal verde, porque em melhores mãos ele poderia ter sido um filme interessante que acabou esquecido 2 minutos depois de acabar. Isso para quem conseguiu chegar ao final dessa porcaria. O encontro entre dois vilões ícones do cinema, o terrível Alien e a criatura com cara de crustáceo que parece um canivete suíço de tanta arma chamada Predador, tinha tudo para render um filmaço. Tudo parecia perfeito para o tão esperado confronto de Paul Anderson entre dois dos personagens de terror mais icônicos da história do gênero, só que o resultado acabou ficando muito aquém do esperado. Embora Anderson tenha apresentado alguns visuais sólidos envolvendo uma pirâmide e uma rainha alien, muitos fãs também detestaram a decisão de fazer o predador principal se unir à protagonista humana Alex, que já era uma personagem fraca, apoiada em coadjuvantes ruins e sequências terríveis e sem nenhum momento de terror. O filme só foi superado no quesito bomba quando a continuação saiu, essa sim uma verdadeira desgraça. O incidente do Passo de Atlov é um dos mistérios não resolvidos mais fascinantes e assustadores dos tempos modernos, onde 9 montanistas soviéticos morreram nos Montes Urais, na Rússia, em 1959, em circunstâncias peculiares, com as autoridades concluindo que eles foram mortos por uma força natural. E assim, um filme de imagens encontradas sobre um grupo de estudantes universitários contemporâneos que visitam a área para investigar o destino dos excursionistas tinha muito potencial, primeiro pela localização remota e o mito assustador associado ao incidente. No entanto, em O Mistério da Passagem da Morte, de 2013, a direção e roteiro pega essa ideia fascinante e a transforma em uma coisa genérica e insossa de filmagens encontradas, sem nenhuma ideia original que vale a pena. Apegando-se aos clichês mais desgastados do cinema de filmagens encontradas, enquanto sobrecarrega o público com personagens irritantemente desagradáveis, o filme é basicamente uma recapitulação xoxa de A Bruxa de Blair. Zack Snyder pelo menos criou um gancho para um novo filme de zumbi, ao torná-lo um filme de assalto com mortos-vivos ambientado no coração de Las Vegas. Some isso a um elenco matador e uma classificação para maiores, e parecia que ele tinha tudo o que precisava para fazer um filme de zumbi divertido. Ele só não tinha um roteiro que prestasse. O filme Army of the Dead, Invasão em Las Vegas, é um carnaval sem graça de quase 2 horas e meia que parece que não vai acabar nunca. A crítica achou ruim, o público rejeitou, e o filme continua esquecido no catálogo do streaming, assim como provavelmente ficará Rebel Moon Parte 1 e 2, seus últimos filmes que foram massacrados por público e crítica. A Ilha da Fantasia, de 2020, é uma adaptação de terror da série de drama e fantasia dos anos 70, A Ilha da Fantasia, e uma ideia bem inspirada, pelo menos no que diz respeito a versões para o cinema de produções com décadas de existência. O cenário, em que um grupo de pessoas visita a ilha titular para realizar suas fantasias, apenas para que tudo se torne horrível rapidamente, tinha o potencial de explorar uma espécie de pesadelo em um filme que se passa no paraíso. Sem habilidade e sem acertar o tom para assustar o espectador, criando situações risíveis, o filme é terrivelmente tedioso e não funciona nem como suspense nem como terror nem como comédia, sem falar no elenco péssimo e na direção de quinta categoria. O resultado foi um filme incrivelmente ruim detonado pela crítica mas considerado um sucesso de público, uma vez que custou 7 milhões de dólares, mas arrecadou 49 milhões. Como visto, crítica e público podem discordar às vezes, mas até para a pessoa mais tolerante, fica difícil gostar do resultado final dessas produções, que tiveram ideias interessantes mas cuja execução foi terrivelmente ruim ou criticada. Os filmes aqui listados se encontram disponíveis em canais do streaming. Essa é a nossa dica de filme e ficamos por aqui, agradecendo por seu like e por sua participação. Não deixe de acompanhar nosso canal se ainda não for inscrito, ativando o sino de notificação porque estaremos de volta com mais dicas.
Listas e curiosidades sobre cinema aqui mesmo, no Cinema Aquiles.